Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor. Sou o pastor Diego Penha e gostaria de dar continuidade às nossas aulas hoje. Nós paramos no capítulo 12 da revista do estudo de Coríntios, liderança madura, igreja madura, um padrão de qualidade para a liderança da igreja. Veja comigo 2 Coríntios capítulo 11, é o nosso texto base. 2 Coríntios capítulo 11, assim diz o apóstolo Paulo. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos, e embora seja falto no falar, não sou no conhecimento. Mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer isto. Cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo salário para vos poder servir, e estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém. Pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. A verdade de Cristo está em mim, por isso não me será tirada esta glória nas regiões da Caia. Por que razão? É porque não vos amo? Deus o sabe. Mas o que faço e farei é para cortar a ocasião àqueles que a buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam. Porque os tais são falsos, apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça. E o fim deles será conforme as suas obras. Outra vez digo, ninguém me considere insensato, todavia se o pensais, recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que falo, não falo segundo o Senhor, e sim como por loucura, nesta confiança de gloriar-me. E posto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. Porque sendo vós sensatos de boa mente, tolerais os insensatos. Tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Ingloriamente o confesso como se fôramos fracos, mas naquilo em que qualquer tenha ousadia, com insensatez o afirmo, também eu a tenho. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me inflame. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender. Mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Vamos orar, meus irmãos. Santíssimo e eterno Deus, amado Pai, graças te damos pela tua palavra, pela vida da tua igreja, Pai, que padece, que sofre, Senhor, com as coisas desse mundo.
com os falsos apóstolos, os falsos mestres que passeiam, Pai, por esse mundo, disseminando as suas mentiras, enganando a muitos. Ajuda-nos, Senhor, livra-nos desses tais, levanta homens, Senhor, líderes fiéis ao Senhor, à Tua palavra, que se comprometam com o Senhor e que dediquem a sua vida ao Teu povo, ao Teu rebanho, para proclamar as virtudes do Evangelho, Senhor, puro e genuíno. Ajuda-nos, ó Deus, nessa tarefa. Em nome de Cristo nós oramos. Traz entendimento a nossas mentes. Em nome de Jesus, amém. A liderança madura, igreja madura, irmãos. Esse é o nosso tema. Nós demos introdução a essa aula e nós vimos que a comparação, né, com um produto. Ninguém gosta de receber um produto, um serviço abaixo da sua expectativa, algo que faz uma certa propaganda, mas até parece ser algo bom, mas nos engana. É de péssima qualidade, não passam de enganação. Mas se nós estivéssemos falando somente de um produto, irmãos, a decepção já seria enorme. Mas imagine quando tratamos de pessoas que exercem liderança na igreja. Este é o cenário que Paulo retrata nestes versículos do capítulo 11 de 2 Coríntios. Falsos profetas que parecem liderar a igreja de maneira bem distinta do padrão aprovado das Escrituras. Então nós vimos que, no contexto aqui, que Paulo não gostava de se exibir. Ele mesmo deixou claro, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor, no verso 17. Mas o apóstolo agora está diante de um grupo de homens que aparecem como líderes da igreja de Corinto. Eles se orgulham em se comparar a outros, inclusive aos apóstolos, na tentativa de parecerem bons e cheios de sabedoria diante da igreja. Comparado a eles, Paulo parece estar abaixo do padrão de qualidade. O problema, porém, é que o padrão de qualidade para a avaliação da igreja estava errado. Paulo mostra em 2 Coríntios 11 que o seu padrão de avaliação de qualidade é exatamente o oposto do que era adotado pelos seus adversários. Para piorar, não era apenas os falsos mestres de Corinto que menosprezavam Paulo. Também parecia haver um número de discípulos desses falsos mestres que começavam a olhar para o apóstolo da mesma maneira, supondo que ele não estava no patamar dos seus mestres. Então Paulo e os outros verdadeiros apóstolos ensinaram que devemos buscar diversas falhas, suportar diversas falhas em outras pessoas, até as coisas que consideramos irritantes. Os coríntios não procediam assim, mas eles estavam dispostos a tolerar coisas biblicamente inaceitáveis, como imoralidade e falsidade doutrinária. A partir dessa situação destacada pelo apóstolo, então aprendemos sobre o padrão de qualidade para a liderança de uma igreja madura. Preste atenção nisso, meus irmãos, porque isso não é diferente hoje. Desde aquela época haviam pessoas que se levantavam, falsos líderes, falsos mestres, falsos apóstolos, e que tomavam a liderança da igreja e guiavam o povo a um caminho antibíblico. Induziam as pessoas por uma vereda tortuosa e levavam muitos a se precipitar no abismo. E essa verdade, ela ainda é presente hoje, irmãos. Nós precisamos ter cuidado porque há muitos falsos mestres por aí, mais perto do que você imagina, às vezes na sua vizinhança, às vezes que alguém que se levanta e prega outro evangelho. Paulo disse, qualquer que se levante, até mesmo um anjo que pregue outro evangelho que eu não vos tenho pregado, seja anátema. Anátema quer dizer maldito, amaldiçoado. Fique longe disso. Rejeite completamente. Não dê ouvidos a esses falsos mestres, porque na sua vã sutileza eles vão enganar muitos. Por isso o texto compara, nós vamos ver nessa lição, volta lá para Gênesis, a serpente enganando Eva. Assim são os falsos mestres, eles fazem a mesma coisa, eles usam uma meia-verdade e eles enganam a muitos.
Por isso, meus irmãos, na última aula eu falei para vocês, deem ouvidos aos seus líderes, aos líderes da sua igreja, aos seus presbíteros, ao seu pastor. Escute a verdade do Evangelho, preste atenção, vigie, porque os tempos são maus. Então, irmãos, insuportável Paulo, segundo ponto. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura, diz no verso 1. Alguns dos que Paulo havia levado à fé em Cristo começaram a seguir falsos mestres. 1 Coríntios 4 vai nos mostrar isso. Não apenas as palavras do apóstolo pareceram tolice para eles, o próprio Paulo passou por tolo aos olhos deles. Paulo parecia sentir o mesmo que sentem alguns pais quando seus filhos começam o período da adolescência. De repente, aos olhos dos filhos, os pais se tornam as pessoas mais limitadas na face da terra. Todo mundo é mais interessante e melhor companhia do que os embaraçosos pais. Assim, os coríntios se sentiam em relação a Paulo. Ele era um pai para eles e ainda assim se envergonhavam dele. Vejam que triste, irmãos. Você que é pai e é mãe, sabe exatamente o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Quando você cria um filho e você o ensina no caminho, você cuidou dele com tanto amor, com tanto carinho, com tanta dedicação. E um dia o seu filho, quando começa a crescer, ele se volta contra você. E ele não dá ouvidos a você. E ele prefere dar ouvidos às vozes que estão lá fora da sua casa. Às vezes por amigos, às vezes más influências à sua volta, no seu convívio, na escola, no seu lazer, seja por onde ele anda. Às vezes vozes que ele ouve até mesmo na internet, de tantos que se intitulam influencers e levam as pessoas a ideologias erradas, a pensamentos equivocados, a um tipo de vida que não tem nada a ver com o Evangelho. E esses filhos muitas vezes se voltam contra os seus próprios pais. E já acham que os seus pais são antiquados, são antigos demais e que não sabem viver nessa era. E o que eles têm para lhes ensinar não é propício para essa era. E Paulo se sentia assim, porque Paulo plantou aquela igreja. Paulo levou aqueles irmãos ao Evangelho. Paulo foi o pioneiro naquele lugar. E ele, como tinha esse ministério itinerante, ele não era um tipo de pastor que fica lá fixo no lugar, ele vai, é um missionário, um tipo de pastor missionário, um apóstolo, ele vai a um lugar, ele prega o Evangelho, ele planta a igreja, e depois ele vai para outro lugar e ele faz a mesma coisa. Então, quando Paulo se ausenta por um momento, ele tem notícias de que essa igreja estava se desvirtuando e dando ouvidos a esses falsos mestres, e agora aqueles a quem ele havia plantado e sido como um pai na fé, já se envergonhavam dele, não davam mais ouvidos a ele. Porque aqueles falsos mestres os induziram, e aqueles falsos mestres, eles tinham uma retórica, uma oratória e uma eloquência excelente. Paulo não tinha todas essas qualidades, mas Paulo era um homem de Deus. E nós precisamos dar ouvidos a homens de Deus que pregam a verdade do Evangelho. Queridos irmãos, o terceiro ponto é o responsável pela igreja. Verso 2 diz: zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. A igreja de Cristo é tratada em outros lugares no Novo Testamento como a noiva de Cristo. Você pode ver isso em Efésios 5, por exemplo, veja comigo. Efésios capítulo 5. O texto começa nos chamando a sermos imitadores de Deus. E ele faz um contraste entre o fruto da luz e as obras das trevas. Ninguém vos engane, o verso 6 diz, com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E Paulo vai exortando essa igreja aos Efésios, e ele fala para não nos embriagarmos com vinho, mas no qual há dissolução, no qual a nossa vida se deteriora, mas enchermos do Espírito Santo. E ele então abrange o lar cristão, o marido e a mulher.
E é interessante quando ele vai trazer essa palavra que muito bem se aplica ao casamento entre o homem e a mulher. Ele fala sobre amar a igreja, o marido deve amar assim como Cristo deu a sua vida por ela e a amou. E no final, ele vai dizer, grande é esse mistério, verso 32, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Interessante porque essa analogia, né? O marido ama sua mulher, assim como Cristo, porque veja, a igreja é a noiva de Cristo. Por isso que a igreja é a menina dos olhos do Senhor. Por isso que a igreja é amada pelo Senhor. A igreja, veja, o Senhor deu a sua vida por ela na cruz do Calvário. Ele se entregou, ele nos amou e com benignidade nos atraiu. E o Senhor zela pela vida da sua igreja. Também em Apocalipse, capítulo 19, se você observar comigo, o verso 7 diz, alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Alegremo-nos, exultemos, demos glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Meus irmãos, nós temos aqui uma grande responsabilidade como líderes da igreja. A igreja é a noiva de Cristo. E o Senhor nos deu essa responsabilidade de cuidar da igreja. Por isso nós devemos fazer isso com muita seriedade, com muito compromisso, com muito afinco, com muito temor ao Senhor. Os falsos mestres ou aqueles que se infiltram na igreja para deturpar o evangelho e para enganar as pessoas e para confundi-las e para destruir a harmonia dentro do corpo, eles serão julgados diante do Senhor. Eles serão cobrados pelas suas obras, porque a igreja é de Deus. Ela tem um dono, ela tem um cabeça, que é Cristo. Que o Senhor nos ajude a administrá-la e cuidá-la de maneira reverente, com muito temor ao Senhor. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nos ajude, Pai, a entender que como líderes, Pai, precisamos ter essa maturidade, precisamos ter essa postura firme diante das adversidades e diante dos falsos mestres que se levantam em nosso meio e ao nosso redor, e precisamos cuidar da Tua igreja e protegê-la, Pai, com toda a coragem, força e ousadia que vem do Senhor. Entendermos que o Senhor está ao nosso lado e que o Senhor cobrará de nós, Pai, essa responsabilidade, cuidar do Teu rebanho. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus vos abençoe, meus irmãos.